Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o TRXF, fundo de varejo focado naquelas big box, que vem fazendo um trabalho bem interessante aí. Vamos ver o relatório, cheio de novidade, cheio de coisa legal aí. Eles gostam de sempre estar com algumas inovações, enfim. Temos todos os dados aqui, é um fundo bem novinho de 2019, final de 2019, já tem mais de 1 bi. Patrimonial 103, a cota mercado tá aí rodeando próximo de 100, 103 e tal, quase 90 mil cotistas e sem vacância, né? Até porque o grosso do fundo está em contratos atípicos. Aqui ele coloca questão de rentabilidade e tal, eu não vou ficar entrando muito nisso não, mas o ponto é 34% aí de rentabilidade desde o início, né? Retorno total. Lembrando, a cota está praticamente no mesmo preço da IPO, né? Então, assim, interessante de ver. E se a gente comparar com os outros índices, né? Ele está indo até o IFIX, que é o que realmente importa, ele está se segurando bem aí. Ele comenta sobre a evolução da obra lá de Piracicaba. O fundo está cheio de desenvolvimentos dentro dele, né? Fizeram um vídeo, a gente vai ver isso aí. A obra está prevista para ser concluída em setembro de 23. Assim que concluir a obra, o imóvel vai ser locado por um prazo de 20 anos. Baita contrato, tem 20 anos, contrato atípico com a Obra Max, né, que empresa do grupo Leroy. Aqui a gente consegue ver aí um time-lapse da obra, né, mostrando e tal, como é que tá indo. Esses varejos big box, né, é basicamente literalmente o que o próprio nome fala, é um quadrado grande assim, essas lojas enormes do Leroy e tal. É legal a gente ver a filmagem com um drone e tudo, mostrando como é que é e tal. Acho bem interessante isso, traz o cotista para mais próximo do que ele está investindo. Porque quando você participa de uma emissão do TRXF, coloca dinheiro, você coloca dinheiro nisso aqui, ó. Não é num númerozinho no seu home broker e tal. Não, é isso aqui, ó. Tá gerando aí emprego, desenvolvimento para o país. Então, bem interessante de ver, né? A gente ter esse contato. É uma coisa que eu gosto bastante quando os fundos fazem, é quando eles mostram para a gente, de fato, o que está sendo construído, comprado, enfim, com o nosso dinheiro. Fico bastante satisfeito com esse movimento que eles fazem, né? TRX vem inovando bastante. Tem essa questão dessa filmagem, eles fazem uma live mensal também para explicar sobre o fundo e tal. Enfim, no que tange tijolo, eles estão começando a ficar bem à frente dos outros fundos, né? Me fala aí, qual outro fundo que faz live mensal de tijolo? Isso é muito mais comum no papel, que tem uma concorrência bem grande. No tijolo não tem essa concorrência tão forte, né? Enfim, interessante de ver. Pagou 85 centavinhos, já conversamos disso mais para frente. 51 imóveis, uma área, uma BL total de quase meio milhão de metros quadrados. Cara, eles não tem muito outros fundos de varejo para comparar, mas comparando com o fundo de logística, dá meio HGLG. A gente tem uma ideia, mas enfim, não é a melhor comparação. Mas como a gente não tem outros fundos desse perfil, nesse estilão focado em big box, o que a gente tem é o SPVJ, mas o SPVJ nem listado então acaba que complica, né? Situação de mercados, é curioso essa primeira marcação aqui, que desde outubro, desde as eleições, o IFIX, né, não termina com um resultado positivo, né? É uma pena. Eu não vou passar tanto por isso, não. A gente vê aí, é basicamente o que a gente já está ligado, né? Banco Central, Europa e Estados Unidos subindo os juros, Brasil idem, segurando a inflação. Sobre o fundo, pagou 85 cents, que dá quase 10% aí, praticamente 10% aí em relação à cota de fechamento. O número de cotistas continua crescendo, está aí próximo de 90 mil. As obras, né? São vários desenvolvimentos que ele tá fazendo. A região metropolitana de São Paulo e São José dos Campos e a de Belém estão aí cumprimento das exigências, diligências, pererê, parará, aquela coisada toda. Já o de Piracicaba e de Salvador estão indo aí dentro do esperado. Legal. Lá no final do relatório tem mais informações sobre isso. Eles comentam sobre o webcast, que eu já comentei. Questão, galera, não vou ficar falando dessas questões de informe de rendimento, vocês já estão careca de saber, né? O fundo teve um resultado de 76 cents, pagou 85.
o acumulado hoje em 19 centavinhos. Esse fundo vem distribuindo lucros acumulados aí passados. Já tem um tempo, né, que ele vem pagando aí esse lucro, né? A gente vê o histórico de distribuição nos últimos 24 meses. Legal isso, né? São poucos fundos que colocam em tão longo assim. Essa rentabilidade e tal, retorno, Pereira e Parará. O fundo é novo, nem foco muito nisso. Como o fundo hoje está investido, ele tem um pouco em CRI, tem um pouco em fundo imobiliário, tem um pouco em renda fixa. O fundo hoje tem uma situação bem confortável, né, de ativos de caixa, depois da última emissão e tal, tá bem tranquilo. A alavancagem dele tá bem endereçada, ele conseguiu botar a ordem na casa. E certamente, se ele precisar fazer outra emissão também, o preço tá bem tranquilo, dá para fazer. Perfil dos imóveis, o foco é um fundo de varejo, setor de atuação a gente vai ver mais para frente, e o grosso do fundo está em contratos atípicos. Um pênalti desse fundo é a concentração. Né? Ele é muito concentrado em açaí e pão de açúcar. Ele vem trabalhando para diversificar mais com Leroy, Grupo Mateus, etc. Mas acaba que é um pênalti dele. Né? Assim, uma coisa que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho e tal. Até porque a gente está vendo como é que estão os varejistas nesse momento atual que a gente está vivendo. E a gente fica meio assim, né? Imagina, você tem 54% do fundo em um inquilino só, querendo ou não, isso deixa a gente meio assim, né? Imagina se fosse Americanas, que dor de cabeça que não ia ser. Então eu espero aí que nos próximos anos e tal ele consiga reduzir. Claro que é um processo bem longo e bem trabalhoso, porque o fundo, se a gente pensar que o fundo tem R$ 1 bilhão, cara, para ele conseguir diluir o açaí, ele vai ter que fazer muita emissão, né? Vai ter que reduzir bastante. Lembrando que assim, o ativo do fundo ainda. A gente pode ver por aqui, ó. Quer ver? O ativo do fundo são 2 bi, ele tem dívidas e tal. Então, assim, se a gente pensar, metade do fundo, grosso modo, R$ 1 bilhão está em açaí. Para você reduzir esse açaí, uma participação pequena, você tem que emitir praticamente mais R$ 1 bi em cima. E é dinheiro pra caramba, né? Então, é um processo que não vai ser dado do dia para noite, vai ser um negócio um pouco mais demorado e tal. Mas, inevitavelmente, se o fundo conseguir seguir esse caminho de crescimento que ele veio fazendo nos últimos meses, certamente ele vai conseguir diluir isso aqui cada vez mais e ficar cada vez mais interessante, né? Querendo ou não, a gente tem que botar esse risco na mesa. Não tem como ignorar isso aqui. Por mais que as lojas sejam de localizações ótimas e tal, querendo ou não, é uma dorzinha de cabeça que o cotista tem que ficar esperto aí, tem que ficar acompanhando o açaí, né? Ainda mais pelo momento atual que o varejo está sofrendo aí. Aqui um pouco da diversificação por ABL e tal, super diversificado, né, por cada um dos imóveis, independente da concentração em açaí, mas cada imóvel representa um pedacinho pequenininho, né, do fundo. Um ponto sobre esse fundo que é assim, o mais interessante é que você consegue ver se alguns imóveis é a área de terreno e a área e a ABL. Por exemplo, vamos pegar esse terreno aqui, ó, da Atuba, minha querida Dubaiatuba, já morei lá. 3.600 metros construídos, área de terreno 12 mil. Cara, dá pra construir muita coisa, dá pra botar outro, dá pra fazer mais 2 lojas aí tranquilamente do açaí nesse próprio imóvel. Não do açaí, né? Mas enfim, de outro varejista. Ou, vamos fazer levantar uma Smart Fit, levantar uma academia. Vamos levantar um McDonald's. Enfim, você consegue botar muita coisa nessa área. Então, bem interessante de ver. É um potencial muito grande. Você pode, enfim, vender parte dessa área. Então, é um potencial latente que está dentro do TRX, até escondido. Até então a gestão não mexeu muito nesse doce, mas daqui a pouco ela vai mexer. Né? Inevitavelmente isso vai acontecer. Olha lá, olha isso aqui, ó. 10 mil para 22, 12 mil para 24, 5 mil para 11, 11 para 21, 18 para 41. Então tem bastante potencial ainda para mexer, para se fazer. Cara, você pode levantar um prédio residencial, você sabe, inúmeros utilidades. E um ponto sobre isso aqui são os cap rates. Quando o fundo, vamos imaginar que ele vai, vamos construir um McDonald's. Cara, vamos construir um restaurante, qualquer coisa. Isso aqui dá um baita de um cap rate, porque a área já é sua e tal, só tem que fazer a obra, você desenvolve, enfim, você consegue tirar aí 12%, 10% muito tranquilamente. Então, assim, é um potencial de ganho bem interessante que o fundo tem
e eu imagino que no futuro será explorado. Vencimento desse contrato super tranquilo, só lá em 2030 que começa o primeiro, né? Tem contrato lá para cima de 2041, que é esse contrato de 20 anos, né? Super longos. Bastante reajuste agora no meio do ano, porém também a dívida também é reajustada, então acaba com uma coisa meio que empata na outra, mas a gente vai acompanhando. A estrutura de capital do fundo, hoje o fundo tem um ativo de 2 bi, um saldo devedor de 745 milhões e uma alavancagem de 36%. Já foi maior, continua alta, mas pensar que já foi 50, reduzido para 36, ficou num patamar bem mais tranquilo. E certamente, no futuro, conforme ele for fazendo novas emissões, ele vai continuar nessa toada de ir diluindo essa alavancagem aí, enfim, quanto mais ele diluir a alavancagem, melhor vai ficando pro cotista. Hoje o fundo tem 128 milhões de reais em liquidez e nos próximos 12 meses ele só vai gastar 34 milhões aí para amortizar essas dívidas. Então tá bem sossegado, né? Claro que ele sempre vai estar tendo que fazer emissão ou vendendo algum ativo e tal, fazendo alguma coisa, né? Não tem como ele simplesmente esquecer e deixar. Não, ele vai ter que estar sempre tendo um dinheirinho novo entrando, mas tá bem tranquilo, cara, bem tranquilo mesmo. Dá para ele aproveitar isso aqui, enfim. Uma emissãozinha que ele fizer de 200 milhões de reais já coloca bastante ordem na casa, então fica bem sossegado. Que o portfólio dele a gente já conhece, não teve mudanças. Vamos correr lá para as obras, só para a gente ver como é que tá, até porque não tem nem que ficar perdendo muito tempo com isso aqui não, que a gente já tá ligado. Vou só mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Tá vendo essa loja? Tá aqui, né? A área de estacionamento, então a gente tem a área construída e tem a área de estacionamento. Isso aqui nem é tão grande assim, mas tem um potencial de você pegar um pedacinho de estacionamento aqui, ó. Ah, vamos construir um McDonald's aqui. Você consegue fazer isso tranquilamente. Tem lojas do açaí que tem. Eu falo muito do McDonald's e tal, enfim, fast foods em geral. Dá para fazer. Você tem um potencial grande de fazer. Deixa eu ver se tem uma aqui com um terreno um pouco maior para mostrar para vocês. Não, não vai ter. Mas enfim, dá pra mexer muito e é bem interessante o potencial. Aqui, a obra Max lá de Piracicaba, a gente vê como é que tá. Um terço da obra já foi. Temos essa aqui da Metropolitana de São Paulo que ainda tá, faz de aprovação de prefeitura e tudo mais. Temos a do Leroy Merlin de Salvador, 21% realizada, algumas fotos atualizadas aí. Temos a obra Max São José também, tá na questão de prefeitura e tudo mais. E é isso. Galera, mais um mês aí de TRX, muito tranquilo, bem sossegado. O fundo entrou no modo, digamos assim, entrou no modo do Credit Suisse, né? Não tem nada e tal, mês após mês, sem encheção de saco, sem dar nenhum tipo de preocupação pro cotista. E é isso aí. Agora é só deixar o tempo, as coisas acontecerem. A cota, se em algum momento reagir, o mercado tá muito ruim, né? Mas enfim, a cota reagindo, o fundo pode chamar uma emissãozinha, não precisa fazer emissão grande, né? vai emitindo ali 200 milhões aqui, 300 milhões aqui, tá, e vai pegando esse dinheiro e vai investindo, né, em outras coisas, diluindo a alavancagem, enfim, aí o fundo fica numa situação bem tranquilinha. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, se inscreva no canal, se gostou mais ainda e quer ter acesso a vídeos exclusivos, live exclusiva, grupo exclusivo, seja membro aí do canal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!